Prezados, paz e bênção, irmãos, amados. Hoje é uma noite de alegria, né? A gente teve uma notícia agora pesada aí no falecimento, mas é uma noite de alegria, né? Porque se houve salvação, o céu está cheio de alegria. E aqui nessa terra não tem nada de bom para nós. Ou tem? Riquezas, fortunas, mansões, amores. Nada se compara ao que nós um dia vamos encontrar na eternidade com o nosso Deus. Então, como o pastor falou, né? Diz que a irmã encontrou paz no nosso Senhor. Toda glória e toda alegria seja dada e honrada. A família passará por um luto, nós nos juntamos a ele, nós nos solidarizamos como igreja, como corpo, a esse momento de dor, mas nós sabemos que ela descansará. Como o pastor falou, é um livreto hoje, tá? Um autor que vocês conhecem, o Lu Priolo. Nós passamos aqui oito semanas falando sobre conflitos. E aí, uma coisa interessante. Eu já levei a palavra sobre legalismo na classe da família. Um dia eu estava lá com o Tiago. Foi todo um período. E quando o pastor me deu esse livro lá na casa dele, eu falei, rapaz, parece perseguição, porque ele estava dando aleatório. E já era, se eu não me engano, a segunda ou terceira vez, porque aqui nos Amigos de Fé também teve um dia que eu falei de legalismo. Não sei se vocês vão lembrar, resumindo assim em poucas palavras. É o que está contaminando as ideias de dentro para fora, que é o quê? É você deixar se tomar conta pela religiosidade. Você achar que porque Thomas lê mais a Bíblia do que Carlinei ou do que o Dejanielson, ele é melhor do que os meninos. E aí você vai se perdendo em diversos caminhos e vai se apodrecendo como um câncer que toma conta de você, onde seu coração se endurece e o orgulho e a soberba tomam conta da tua vida. E aí tu implode. E aí eu queria deixar tudo isso muito claro, porque eu acho que o pai deu uma oportunidade de novo para a nossa igreja falar desse assunto. E eu tive convicção, depois de eu ler o livreto, que eu não tinha falado muito bem de legalismo. Eu acho que eu não tinha entendido direito. E o que é legal desse livro? Ele tem testes, tem 2 testes. Um questionário com uma pontuação que vai de 0 a 100, dizendo quão legalista você é. E eu pensei que eu não era nada legalista, eu tirei 74 pontos. Então, quanto mais perto de 100, menos legalista você é. Então, 26% de mim é legalista, pelo esse teste aqui. Então, acaba que a conclusão do livro, inclusive, é essa, né? Todos nós somos, de alguma maneira, legalistas. E nós temos que enfrentar o legalismo, porque legalismo é pecado. E aí eu vou apresentar os porquês. Vamos dar... um dos primeiros exemplos aqui que eu vou dar. O tempo é curtíssimo, é 10 minutos, é um sprint, então eu quero todo mundo aqui focado para a gente conseguir entregar esse conteúdo, tá? O Lu, ele fala o seguinte, olha, eu fui convidado para ministrar em uma igreja bastante famosa, e aí eles falaram assim, ó, lá para as tantas, só que tem que ter cuidado, na minha igreja não pode pregar de barba, porque quem usa barba não passa pela psicologia credibilidade, não passa a verdade. Aqui só quem se salvaria eram poucos, né? Os 3 que eu mencionei ali, Davi ali, Davi aqui, acho que Mois ali, Domingos, a minoria, né? E aí ele fala o seguinte, ó, ele acaba dizendo o seguinte, acaba que no final ele não vai para essa igreja. E ele conversa lá com a congregação dele, explica o porquê, porque ele identifica justamente esse aspecto legalista na igreja. E a gente teve um caso famoso, recente aqui no Brasil. Todo mundo aqui, sem exceção, eu creio que conhece o pastor Cláudio Duarte. Aquele velhinho que era careca, que agora é engraçado, e cheio de cabelo branco, parece Papai Noel. Né? E aí ele disse o seguinte, quando ele botou a prótese, aquilo é prótese, tá? Tem esperança, viu, Regilson? É prótese. O cara era pior do que você. Pastor, que tá com os cabelos nascendo aí também. Aí o seguinte, ó, o que é que ele fez? Ele raspou e botou a prótese, certo? Bacana. Quando ele chegou na igreja dele lá, os anciãos lá, os apóstolos, querubim, reuniram com ele para bater um papo com ele, botaram ele numa sala lá e disse, olha, parceiro, muito bom, você é uma benção, você é o nosso porta-voz, mas você não acha que isso é muita vaidade? Pastor, veja bem, você não está indo por um caminho perigoso, será que a unção não está saindo de você e, a fama está subindo na cabeça? Ele foi para casa um pouco entristecido, orou, pediu a Deus sabedoria. E ele disse que voltou para a decisão final, logo no outro dia. Não era uma coisa longa, não. O pedido era que ele tirasse a peruca, né? Ele falou assim, olha, eu orei para o pai, e o pai foi muito incisivo.
disse para mim tirar. Disse que está errado. Na nossa igreja não pode usar prótese. O irmão ali que usa prótese tem que tirar prótese. O senhor que tem essas dentes aí artificial tem que tirar também. Porque, como você está dizendo que o pai queria que eu fosse careca, ele queria que você fosse panguelo. O outro não andasse porque a perna é mecânica. O óculos também, as lentes corretivas, ele queria que você fosse cego. E aí, com o humor, aquele jeito dele de brincar, de falar, né? Igual o pastor Ruba que outro dia orou pelo cara, pela separação, pedindo para Deus levar um dos dois, né? Na mesma hora os caras pularam e disseram, não, ninguém quer morrer não. Então, queira separar, que até que a morte os separe. E aí a conversa parou por ali. Entenderam que eles estavam sendo legalistas. Tem igreja, por exemplo, que não aceita que as mulheres usem calça jeans, que é cor de homem. Mulher só pode usar saia e vestido. Ou que mulher não pode cortar o cabelo. Aí o ponto é, a pergunta é, onde é que isso está escrito na Bíblia? Se fosse, nós estivéssemos agora numa reunião judaica, do judaísmo, diria assim, mas está na tradição oral, no Talmud. Mas será que está ou não está? Como é que é? Então, legalismo é justamente isso, é quando eu começo a colocar coisas, regras, inclusive na criação dos nossos filhos, que não são necessariamente bíblicas, por mais que elas estejam fundamentadas em conceitos bíblicos. Mas não são ordenanças. Onde é que está o receptor aqui, hein? Para lá? Mas não são ordenanças e nem direcionamentos bíblicos, mas você toma como uma verdade, começa a viver e começa, inclusive, agora a julgar o irmão que não faz, se achando maior ou melhor do que ele. E aí, a gente entra agora em dois conceitos. Primeiro conceito, obediência à palavra é legalismo ou não? O que é que vocês acham? Obedecer à palavra é legalismo ou não? Fazer boas obras é legalismo ou não? Não, né? Não. As obras salvam? A obediência é exclusiva, 100%. Se eu for 100% obediente à palavra de Deus, e só isso, eu vou ser uma pessoa salva? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Exato. Na hora que eu disser que eu consigo ser salvo sendo 100% obediente, eu tiro todo o sacrifício de Cristo. O sacrifício da cruz de Cristo é vão. Ele diz, eu sou o... Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, agora é a melhor parte desse livro todinho aqui. Que eu disse que serviu para mim, né? Eu comecei a orar ultimamente igual o pastor Jeremias. Ministra primeiro para mim. Que às vezes a gente está com o coração assim, essa palavra de novo. Ministra para mim, eu quero aprender diferente. Aprender diferente. Eu não sabia, mas eu carregava um fardo. Você já viu aquela piada, um vídeo no Instagram bem famoso? O caba dizendo assim, olha, inventei de ser crente. Não sei para que eu fiz isso. O caba não pode isso, não pode aquilo, não pode tal. E ainda corre o risco de ir para o inferno. Ou corre difícil ser crente. Você já viu esse vídeo? Cara, altamente legalista. Altamente legalista. Eu era, de uma certa forma, esse senhorzinho. E eu carregava esse peso de ser um crente, de dar exemplo. Eu faço parte da liderança dos amigos de fé. Eu não posso dar um bom testemunho. Então, mas esse peso ele não deve existir. Por quê? Se Cristo é o caminho, o sacrifício na cruz, o sangue que verteu na cruz, basta. E eu acredito que a palavra que diz, quem crê e for batizado, quem diz foi Cristo, será salvo. Então eu tenho que entender que o quê? O meu pecado de 2010 está perdoado? Se eu aceitei Jesus e confessei ele como meu suficiente salvador, está salvo, está pago. O pecado que eu cometi hoje, está pago, pastor? O pecado que eu vou cometer amanhã, ou semana que vem, mês que vem, eu não sei, mas eu vou cometer. Está perdoado? Eu nem sei o que é, mas está perdoado? Aí o pessoal diz assim, mas rapaz, dependendo do pecado, nem deu tempo de tu se arrepender. Se tu não se arrependeu, tu vai para o inferno. Mas será que Deus faz assim? Escreve o nome de Rafael no livro da vida. Tira o nome de Rafael. Bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira. Será que é assim? Não faz muito sentido, não é? Então assim, imagina que eu confessei ao Senhor como meu Salvador. Eu creio que o sacrifício de Jesus é suficiente para mim ser salvo. E agora eu cometi um pecado. E eu saí no meio da rua e fui atropelado. Morri sem pedir perdão, sem me arrepender. Onde é que vocês vão me encontrar? Quem for para o céu, vão me encontrar no paraíso, porque eu vou ser salvo, eu vou estar lá no reino. Porque Jesus já pagou esse pecado que eu cometi. Já está pago. Esse fardo eu não vou carregar e eu quero que vocês aqui, ninguém carregue. E aquilo que a gente fica pensando assim, eu vou botar a regra A, B e C, e eu já estou concluindo, eu sei que eu já estou com o meu horário
Meu horário, 29 segundos. Meu horário estourando, eu vou concluir já. Até me perdi, foi lá o tempo, perdi a linha de raciocínio aqui. perdi mais o tempo. De carregar o fardo, beleza. Eu falei o quê no começo? Você fica criando regras, você começa a inventar, imitar ser Deus, né? E você começa, inclusive, a descredibilizar a palavra de Deus. Porque se eu crio regras, não significa, pessoal, que a gente não tem que seguir regra, tá? Jesus seguiu regra, ordenou que nós seguíssemos regras, as regras estão aí. E, inclusive, ele fala, sujeite-se às regras do presidente, do país. Eu preciso me submeter enquanto cristão a isso. É a orientação da palavra. Mas eu não posso ficar inventando regra na minha casa e daqui a pouco dizer o seguinte, olha, Luna não faz isso, isso e isso. Os filhos de Tiago faz. Tiago está sendo um mau pai, Tiago está indo para o inferno. Eu que criei essa regra. E repare, quando eu crio coisas, ainda que fundadas em coisas cristãs, o que é que eu estou fazendo indiretamente? Estou dizendo, ó, Deus não soube passar a palavra completa para a gente da Bíblia. Ficou faltando algumas coisas. E se Deus ficou faltando de botar algumas coisas na Bíblia, eu estou criando regra, eu estou me comparando a Deus. Ou estou me achando melhor do que Deus. E aí eu já cavei agora meu caminho para o lago de fogo, né? Nós vamos falar um pouco para vocês aqui nesses próximos minutos sobre fé. Quem tinha certeza quando saiu de casa que ia chegar aqui, levanta a mão. Tinha certeza. Quem tinha certeza? Quem não tinha dúvida? Eu saí de casa para ir para o culto, lá no Amigo de Fé. Quem tinha certeza? Fica de pé. Quem tinha certeza? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Isso é o que você exerceu? Fé. Então você tem fé até quando acha que não tem fé. Né? Pode sentar. Teve até um cantor brasileiro aí meio maluco que criou uma música. Não sei se vocês lembram dessa música. Que ele dizia que ia andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Falhava no português, mas a fé não falhava. Né? Mas depois ele diz, onde é que a fé está? A fé está na mulher, a fé está na cobra coral, a fé está num pedaço de pão, a fé está na maré, a fé está na lama de um punhal. Meu Deus, a fé está na escuridão. Anda com fé eu vou, porque a fé costuma falhar. Então, se tornou a fé como algo completamente, de um certo aspecto, banal, comum, mas a palavra de Deus conceitua que fé é poder que nós já sabemos. Porque se você não tivesse, ao menos a fé salva, o Paulo fala isso lá em Romanos, você jamais iria crer que Jesus é o Senhor e que Ele morreu para salvar você, livrar você e eu da condenação eterna. O autor de Hebreus, no capítulo 11, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé nos dá convicção das coisas que nós vemos. A fé é tão importante no relacionamento com Deus que no mesmo capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. No entanto, existem vários tipos de fé. Na verdade, a fé, entendo eu, ela é completamente desenvolvida ou desenvolvível. Existe a palavra? Não existia, agora existe. Né? É possível desenvolver a nossa fé. À medida que nós andamos com Deus, nós andamos com pessoas que vivem uma experiência de fé, nós podemos aumentar a nossa fé. A outra maneira que nós temos de crescer em fé é através da palavra de Deus. A palavra de Deus estimula a nossa fé. Então, eu quero falar em poucos segundos, acho que não tem mais minuto, né? Sobre 4 tipos de fé que talvez você não vai achar por aí nos livros de teologia. A primeira fé que eu quero falar, ela é bíblica, ela está lá em Tiago 2, 17 a 22, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, existe uma fé morta. Existe uma fé que não tem efeito, porque a fé de Deus, ela nos move, ela está ligada a uma ação. Por exemplo, não adianta você dizer que é um cristão, mas você não age. Isso demonstra que você não age com fé. Porque nada acontece no seu movimento porque você não se move, você simplesmente
paralisa na sua caminhada com Deus. Então, nós precisamos experimentar uma fé operante, uma fé que nos dá certeza, como o conceito de fé em Hebreus nos diz que a gente crê naquilo que vai acontecer. E Jesus fala lá em Marcos 9, 23, que tudo, não é uma coisa ou outra, não, é tudo. É possível ao que crê. Então, a fé viva de Deus, a fé viva em Deus e não na mulher, ou no punhal, ou não sei aonde, ela tende a nos mover, ela tende a nos tirar do lugar que nós estamos, enquanto que a fé morta nos paralisa, nos dando um falso conforto e não nos leva a lugar nenhum. Vocês lembram de um homem que exerceu fé e que foi conhecido como o pai da fé? De quem eu estou falando? De Abraão. Abraão, Gênesis 12, 1 a 4, ele tem um tipo de fé que eu chamo de fé futura, consciente e sacrificial. Abraão creu na palavra do Senhor quando disse: sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Dá para colocar aí Gênesis 12, só para o pessoal ir lendo de 1 a 4. Eu não vou ler, mas eles podem ir lendo. Então, Abraão, naquele momento, ele vivia numa terra, junto com seus parentes, extremamente pagã, que não conhecia o Deus dos deuses. E Deus faz um convite para ele, que ele deixasse a sua parentela, deixasse a sua terra, e fosse para um lugar que ele mostraria, e Deus faria dele uma grande nação, e através dele seria abençoada todas as famílias da terra, e quem ele abençoasse seria abençoado, quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. E Abraão fez o quê? Creu. E quando ele creu, o que aconteceu, amigo? Foi embora, tu falou, cara. Perfeito. Vejam que, portanto, a fé de Deus, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé na verdade de Deus, ela precisa levar o homem a um movimento. Então, Abraão obedece, e ali tem toda uma experiência na caminhada com Deus. 25 anos depois se cumpre uma dessas promessas, que era ter um filho, que era uma semente, né? Que a partir dessa semente ele seria pai de uma multidão, mas lá na frente Deus pede o filho dele, ele crê de novo, entrega o filho, e ali ele já expressava pela fé o próprio sacrifício de Jesus, o pai dando também o seu próprio filho. A fé do apóstolo Paulo, ela se fundamenta, está passando aí, não? Tem aí, para facilitar o povo entender, eu tive um trabalho para fazer isso. Vocês não vão botar eu e o Charles, que o Charles me ajudou. Se tiver algum problema, foi o Charles. Se deu tudo certo, foi eu e o Charles, tá? Cadê o Charles? Está lá fora? Está ali. Então, gente boa, o terceiro ponto de fé é a fé de Paulo, que eu digo que ela se fundamentava numa vida sacrificial. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que eu vivo no corpo, eu vivo-a no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Então, a fé de Paulo também mostra que ele se move. E ele se move para uma vida de sacrifício. E o principal desejo dele é ser igual ao seu Senhor. Estão ligados? Não? Olha que fé. O grande objetivo de Paulo, na fé que o movia, na fé de uma vida crucificada com Cristo, na fé que cria na ressurreição de Cristo, uma fé que o levava a se dedicar completamente a Jesus, e uma fé que o estimulava a ser igual ao seu Senhor. Esse é o tipo de fé que nós devemos almejar. Mas eu quero falar agora da última expressão de fé que eu quero compartilhar com os meus irmãos, que é a fé presente. É aquela fé do sobrenatural. Lá no Evangelho de Marcos, eu não vou ler, porque o texto não é longo, mas eu tenho pouco tempo, os caras estão me olhando aqui, eu não gosto de... Acontece ali que Jesus estava no Monte da Transfiguração com seus 3 discípulos,
Pedro, Tiago e João, e lá embaixo estava tendo uma bronca feia. Quando Jesus desce, ele encontra os escribas discutindo com os seus discípulos. E Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? E ninguém responde. No entanto, um homem diz assim: os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio que o meu filho tem. E Jesus então entendeu que estava ali tendo uma discussão, porque aqueles homens dele não estavam sendo capazes de realmente livrar um menino que, durante toda a sua infância e a sua vida, era perturbado por um demônio que o texto chama de demônio surdo e mudo. Então, aquele homem chega com Jesus e conta essa sua insatisfação. E ele pergunta se Jesus pode fazer alguma coisa. Querem dizer, os teus discípulos: você pode fazer alguma coisa? Você pode curar, libertar o meu filho? E o versículo 19, primeiro Jesus diz assim: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Eu creio que nós vivemos hoje uma geração incrédula. A geração que não vê o sobrenatural. Deus me deu a oportunidade de crescer em fé, vendo coisas sobrenaturais. Eu já tive a oportunidade de orar para a honra e glória do Senhor, para pessoas que estavam longe, endemoniadas, e pela ação de Deus, o demônio saiu. Não tinha como ir lá. Aconteceu isso. Eu já tive a oportunidade de orar por enfermos à distância. E crendo, teve uma das vezes que eu chorei muito enquanto eu orava. Eu não sabia nem quem era, mas a minha esposa contou a história de ter encontrado uma criança na Unimed, num dos momentos que o Mateus estava lá. E aquele menino foi perdendo todos os seus movimentos, foi ficando cego, uma doença que vai degenerando a criança. E no dia que disseram que ele estava muito mal, chegou para mim essa informação. E naquele momento o Senhor me levou a interceder por aquela criança. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu, porque eu nunca vi. Mas eu sei que eu chorei muito enquanto clamava ao Senhor. E alguma coisa aconteceu. Então, há uma fé que eu chamo de a fé sobrenatural, mas uma fé presente, que diz respeito a crer em alguma coisa que não está na nossa existência, mas que, pela intervenção sobrenatural de Deus, algo acontece no natural de forma sobrenatural. E aí nós conhecemos os milagres, os sinais, os prodígios, as ressurreições, as coisas que não é o homem capaz de fazer sozinho. Eu quero ler alguns versículos aqui. Então, o versículo 20 diz assim, Jesus fala no final do 19: até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, se puder. Então, veja aqui, nós temos um ensinamento muito poderoso, que eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando esse pai, desesperado, está vivendo anos com essa criança, que agora já era um rapaz, perturbado por esse demônio que o fazia sofrer, que fazia toda a família sofrer, ele diz: se puder, ajude, porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais fé, eu não creio. E aí Jesus diz para ele assim: se puder, como uma pergunta, perguntou Jesus, se puder, tudo é possível para aquele que crê. Jesus quis dizer para aquele homem, e diz para nós nessa noite: se você crê, é possível acontecer. Portanto, ele diz assim: você precisa crer, não é eu que vou curar, você precisa crer que através de mim ele pode ser liberto. Estão ligados? Portanto, a nossa fé pode crescer, e esse é o ensino que Jesus nos dá aqui. No mesmo instante, o pai respondeu, talvez chorando, não diz aqui no texto, mas eu imagino, deve ter sido algo muito dramático: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Em outro texto diz: a minha pequena fé.
Então, preste atenção, você, olha para quem está do teu lado aí, para esse cara ou para essa mulher de Deus. Esse cara aí tem fé. Essa mulher tem fé. Pode ser bem pequenininha, igual a desse homem. Uma fé pequena. E Jesus manda dizer para nós hoje, você precisa crer. E você também precisa admitir quando você não tem fé. Ele diz para Jesus, eu creio, mas me ajude. Eu creio um pouquinho, se nós pudéssemos parafrasear aqui, aumentar a frase dele. Eu creio um pouquinho, mas me ajuda a crer mais, a ter uma fé maior. Eu quero ver o meu filho curado. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede este menino de ouvir falar, ordeno, saia e nunca mais entre nele. A ordem de Jesus, olha que legal. Um ensino também aqui. Porque, amado, quem sabe um dia você pode se deparar com uma situação dessa e como homem e mulher de Deus, você não tem que temer. Porque é o nome de Jesus que tem autoridade, não é o seu poder. É você crer no nome de Jesus e na palavra dele. E Jesus dá ordem que ele saia. E o texto diz que ele convulsiona muito o menino. E com gritos esse demônio sai. E o menino estava como se estivesse morto. Então Jesus vai até ele, estende a mão. E o menino é restaurado, seu pai. Essa fé é uma fé presente, é uma fé sobrenatural. É uma fé que pode acontecer com cada um de nós. Mas nós precisamos fazer o quê, amados? Crer e agir. Com pequena fé. O que nós temos que aprender nessa noite é que, primeiro, Deus quer que você use o tanto de fé que você já tem. Ele quer que você use o tanto de fé que já tem e peça ajuda dele para ter a fé que você precisa ter. Estão ligados? Isso é extremamente importante. Dá para colocar o resumo aí, o último slide? E aí eu entrego, eu acho que eu já passei do tempo, ainda bem que me deram uns minutinhos a mais. Já deu tempo aí? Faz tempo que deu, né? Faz tempo que deu tempo. Então, queridos, pensem nisso, guardem no seu coração. A nossa técnica ali não está muito ligada comigo, não. Tá. Ali está, então, a fé morta nos paralisa numa vida de engano, falso conforto. A fé futura, decidimos no presente, mas ela se estabelece no futuro, por propósito e promessa, que é a fé de Abraão. A salvação vem por esse tipo de fé. Os justos vivem por esse tipo de fé. E a fé autêntica, a fé de Paulo, ela se caracteriza por um propósito. Então, Paulo estava disposto a morrer pelo que ele cria. Estão ligados? E, por fim, a fé presente ou a fé sobrenatural. O poder de crer em algo sobrenatural, que vem à existência com milagres, sinais de aprovação, sinais de aprovação, eu já fiz isso, Senhor, me confirma se eu devo fazer isso, fazer aquilo, e o Senhor manda um sinal, é um tipo de fé. E, por fim, outras manifestações divinas. Nós vamos agora ouvir um testemunho. Domingos pode vir. Um testemunho real. Preste bem atenção no que Deus tem a falar através desse testemunho. Paz e bênção, igreja. Quando a gente chega aqui para falar de algo que acontece dentro de casa da gente, eu gostaria de falar coisas bonitas, coisas que me enchessem o coração de orgulho de dizer: a minha família, como está escrito em Josué, serve a Deus. Eu e minha família serviremos ao Senhor. As minhas orações eu digo isso. Mas quando eu olho para dentro da minha família, eu olho a Marilene e o Guilherme. Será que são só eles, a minha família? Não. Aí eu volto o tempo, quando eu bebia, que eu vivia no mundo, naquela lama, que eu não quero mais voltar para lá. Eu errei muito como pai. E hoje, vendo aqui o que o Rafael estava falando, eu vi que eu sou muito legalista, porque eu coloco muita culpa
no que aconteceu na minha família, em mim. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu era o primeiro que está lá, vendo a formatura da Bianca, quando ela era pequena, da Bruna, quando ela ia para a aula, que ela vinha toda bonita, toda cheinha de fantasias que a mãe dela colocava, que era aquelas roupas de ginástica, que ela ia desfilar no 7 de setembro. E muitas das vezes não tive oportunidade de chegar lá. A Marilene era a mãe e o pai de casa. Mas eu tenho orgulho dela. E muito obrigado a Deus pelo presente que Ele me deu. Que está escrito na palavra que os bens materiais, é isso? Vem dos pais, por herança, o que você pode conseguir. Mas a sua esposa é um presente de Deus. E glória a Deus, porque Ele me deu minha esposa. Eu sei que eu errei tanto com ela. Eu errei com a minha esposa. Eu chegava de manhã, às vezes, em casa, e minha esposa indo trabalhar. Muitas das vezes, uma vez eu cheguei a bater minha esposa. Mas eu já me arrependi tanto disso, já pedi tanto perdão disso. Mas muitas das vezes eu sou legalista, porque eu não consegui me perdoar. Eu sei que o pastor, nas suas pregações, me falou uma vez que o diabo tenta colocar a culpa. Com certeza eu sei que eu já fui perdoado. Eu sei que eu já fui perdoado por Deus. Já fui perdoado por Deus, sim. Mas eu ainda preciso ter mais fé nisso. A fé que o pastor Rubens acabou de falar. Meu filho, muitas das vezes ele engana a minha Marilene, porque nós pensamos que vai melhorar. Nós temos aquela certeza que o que ele está falando para a gente é verdade, por mais que muitas das vezes nós não queremos acreditar, mas ele consegue nos convencer, porque nós amamos ele. Estava ruim, chorando por causa de um emprego, falando para cá e para ali, conseguiu um emprego para ele. Ele abandonou o emprego e foi embora. Às vezes eu fico pensando, será que ele ama a gente? Recentemente nós estávamos numa live, estava o pastor Rubens, Tiago, eu e outras pessoas, e começamos a falar sobre os pais. Está vindo agosto aí, e nós vamos ter a série Paternidade. E eu criei polêmica no grupo, por quê? Porque eu perguntei. A gente fala sempre de filhos, que... Sempre de filhos. Mas me digam uma coisa, pastor Rubens, Tiago. Eu sei que eu amo meu filho. Eu sei que o senhor ama seu filho. Eu sei que o Tiago ama o seu filho. Mas será que meu filho nos ama? Será que o Bruno me ama? A Bianca era para morar em casa, eu penso, mas não mora com a gente. Preferiu morar com uma família diferente do que morar com a gente. Eu penso, por quê? Será que é fruto do que eu fiz há um tempo atrás? Algo no meu coração diz que não é. Porque hoje eu dou exemplo para os meus filhos de que eu mudei. Não há uma pessoa mais séria para dizer na vida de vocês que você mudou do que a sua esposa. Eu tenho certeza que se eu chamar a Marilene aqui, ela vai dizer que eu mudei muito. Eu mudei muito porque eu conheci um caminho diferente. Eu conheci aquele caminho que eu quero seguir. Eu conheci o caminho que é vida e salvação. Mas eu tenho tanta tristeza em meu coração. Eu não sei como é que eu ainda não consegui chorar aqui. Foi porque eu pedi a Deus para que Ele me segurasse. Porque todos os dias eu fico pensando. Tem dias que eu já cheguei com a Marilene e falei, Marilene, será que o Bruno ainda está vivo? Veja, para um pai dizer isso para uma mãe,
É porque ele não tem certeza de nada, porque o Bruno vai embora, não liga, perde o telefone, não liga, passa um mês sem entrar em contato conosco, e de repente a gente recebe uma: oi pai, oi mãe. Nosso coração enche de felicidade, mas a gente fica nessa incerteza. A gente fica numa incerteza que é ruim para todos nós. Quando eu falo sobre o Bruno, eu quero dizer para vocês que são pais, que são jovens, que têm filhos pequenos, que não cometa o erro que eu cometi. Eu quero que vocês cuidem dos seus filhos do jeito que eu vejo muitos pais que para mim são exemplos quando olho para seus filhos. Sabe, eu fico feliz de ver o tratamento que muitas pessoas têm aqui e fazem com seus filhos. Tem pessoas que eu admiro tanto. Eu não vou dizer nomes porque às vezes a gente falando o nome causa alguma coisa a mais, mas eu quero dizer que parabéns aos pais que cuidam dos seus filhos. Eu olhando para isso, eu verifiquei que eu sou muito legalista, porque eu me culpo muito. Eu me culpo demais por tudo que aconteceu na minha família. Eu acho que eu errei tanto. Mas eu tenho a fé, Rubem, eu tenho a fé a todos vocês. A fé que o Senhor falou agora há pouco, a fé de Abraão, que meu filho vai sair dessa, que a Bianca vai entrar, ela vai entender que eu sou o pai dela. Muitas das vezes eu penso que nossos filhos só chegam para a gente quando está precisando de alguma coisa. Sabe, hoje, você pode vir aqui, Guilherme. Hoje eu crio em casa o Guilherme. O Guilherme é meu neto. É a pessoa que eu coloco toda a minha esperança. Eu tento fazer de tudo para o Guilherme. Brigo, sou ruim. Mas é porque eu tenho cuidado com ele. É um cuidado. É um cuidado que eu quero que ele seja alguém melhor que eu. Outro dia meu filho chegou comigo e disse: pai, eu quero ser lixeiro. O Bruno, eu quero arranjar um emprego, nem que seja de lixeiro. Não que lixeiro seja alguma coisa ruim, mas eu trabalhei para melhor que eu. E apenas por isso, não menosprezando, porque trabalho que eu acho tão bonito, porque você não tem, ali você prova que você é trabalhador, que você é uma pessoa boa. E hoje, quando eu venho com o Guilherme, eu estou ensinando a ele. Não ensinando a ele. Nós aprendemos todos os dias. Todos os dias, quando a gente pega o carro, o que a gente faz, Guilherme? A gente ora. Pai, meu filho, a gente cada momento faz uma oração, não é verdade? A gente cada momento faz uma oração para todo mundo da nossa família. A gente pede saúde, proteção. A gente ora por vocês, por cada um de vocês e pelo nosso ministério. A gente faz isso porque esse é o caminho que Deus está mostrando para a gente. Mas nem tudo é tão ruim, porque eu sei que eu tenho fé e que Deus gosta de nós. E a prova que Deus ama cada um de nós é que agora, recentemente, sábado, eu estava em casa umas 10 horas da manhã, quando de repente toca meu telefone. E eu vejo a seguinte frase: meu Deus, meu pai está morrendo. O meu pai estava morrendo, sabe? E eu não sabia o que fazer, fiquei desesperado. Quando eu corri para lá, quando eu corri para casa, eu vi meu pai numa cadeira, desse jeito. Sabe? Pressão 6x4, empalidecido, e a gente tocava nele, ele só fazia Mas naquele momento eu lembrei de Deus, coisas que antigamente eu não lembrava, sabe? Ela levava para o hospital e tudo mais, e como eu estava tão desesperado, eu lembrei de Deus. E comecei a pedir a Deus para que Deus recuperasse a saúde do meu pai. Foi passando, o SAMU chegou em casa, e meu pai, graças a Deus, para a glória de nosso Deus, ele está muito bem hoje. Ele está muito bem hoje, graças a Deus.
E o que eu quero dizer para vocês, eu quero finalizar dizendo que eu tenho a fé que o meu filho vai ser recuperado, que a Bianca vai entender que nós é que somos os pais dela. E eu quero te dizer para você, Marilene, muito obrigado, porque você, Marilene, é o exemplo de mulher para mim. É o meu presente que Deus deu. Eu sou capaz de fazer tudo, amor, da minha vida, por você, porque você e eu somos um só. Essa é a nossa terceira ministração nessa noite, uma noite diferente. Antes mesmo de nós iniciarmos a falar nessa noite sobre salvação, e já falamos sobre legalismo e fé, eu queria também fazer uma pergunta para os amados. Quem daqui crê que no momento que nós morrermos, que seremos certamente enterrados, ali encerrou a nossa vida? Quem aqui crê? Amém? Que ninguém crê. Quem aqui crê que no momento em que nós morrermos e sermos enterrados, na verdade, iniciou a nossa vida eterna com Cristo Jesus? Esse é o plano de salvação para a nossa vida. Amém? Deus, quando criou o mundo, Ele fez um paraíso, fez um jardim. Ele criou os céus, a terra, os ares, os animais. E Ele fez a maior e mais maravilhosa criação, que foi o homem. E da costela do homem, Deus fez a mulher. O Senhor tinha um propósito, um plano para aquelas pessoas, certamente para toda a humanidade. Mas por causa de uma desobediência, o pecado adentrou ao mundo. E qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. A partir do momento que houve desobediência e o pecado adentrou o mundo, uma morte passou a existir, que é a morte espiritual. E a consequência da morte espiritual para a humanidade foi a morte física. Deus, quando construiu o universo, o jardim, o Éden, Ele não queria que você morresse, Moisés. Adão, você não morreria, Adão. A morte é o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Acontece que depois que Adão e Eva, eles pecam, desobedecem a Deus, outros acontecimentos históricos, e vocês conhecem melhor do que eu, vai acontecendo na Bíblia. O povo pede reis, juízes, a Torre de Babel, um dilúvio acontece, enfim. Muito se acontece e o povo ele está separado de Deus, porque a desobediência rompeu o elo que existia com o Criador. O homem, agora, ele está junto do pecado de um lado e do outro Deus Criador. E nesse meio há um abismo, onde não há mais elo de ligação entre o homem e Deus. E a grande esperança para a nossa humanidade, de uma forma geral, vem do próprio Deus, que se faz filho, se faz carne. O Deus Todo-Poderoso manda seu filho, vocês conhecem a história, ao mundo se fazer carne, viver entre nós, com uma única diferença: ele não pecou. E a morte do filho é uma das mortes mais perversas que você pode imaginar. É uma morte dolorosa, dolorida. E a Bíblia fala que através dessas feridas que nós fomos sarados. Aqui nós já falamos de legalismo, aqui nós já falamos de fé. Se você crê, meu irmão, que você, quando morrer, você tem uma vida eterna, eu estou acreditando e estou crendo, então, que você certamente crê
na ressurreição de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. Eu estou crendo, meu irmão, que você, inclusive, já se redimiu dos seus pecados e entende que a morte de Cristo foi para exatamente que você não seja condenado mais pelos seus pecados. Aquela morte já eliminou todos os nossos pecados, como Rafael colocou aqui, não só os passados, nem o que eu estou cometendo agora, mas o que estão por vir. Amém? Eu queria só que... Pronto. Então, não é esse, não, é o primeiro Efésios, está aí? Pronto. A chave dessa pequena ministração de hoje está lá em Efésios 2, 8, 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, assim como o Flávio já disse aqui, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz questão de recortar alguns pedaços para que a gente pudesse falar sobre esse versículo, gastar um pouco de tempo nele e a gente pudesse pegar ele por partes. Porque pela graça sois salvos. Ei, quer dizer então que eu não sou salvo como eu, estou falando de mim agora, aprendi. Porque quando eu era criança, alguém me disse que se eu fosse bom eu ia para o céu. Alguém mais aprendeu assim? E se eu fosse mal eu ia para o inferno? A minha religião me dizia isso, quando eu era criança. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. O pastor acabou de mencionar sobre fé. Eu preciso crer na ressurreição de Cristo, que morreu por nós. E isso não vem de vós, isso é um dom, isso é um presente. Graça é um presente imerecido, nós não merecemos, mas está à nossa disposição. Logo mais nós vamos ver, então, como a gente faz para conseguir essa graça. Mas só para finalizar esse versículo, ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Ora, aqui está o homem pecador, aqui está o Deus Criador, e no meio dele há um abismo. Para ligar, precisa de uma ponte, de um elo de ligação. Preciso dizer para você, meu irmão, como a gente já ouviu aqui sobre legalismo, que igreja, ou melhor, religiosidade, caráter, fazer coisas boas, dar caridade, essas pontes são muito pequenas para te levar à salvação. A ponte para a salvação precisa ser muito maior. Por mais que você seja um pai bom, um homem bom, um esposo bom, isso não é suficiente para garantir a sua salvação. A salvação ela é garantida, pode passar, por meio da cruz de Cristo. Ela é a ponte suficiente que te leva do homem pecador ao Deus Criador. A cruz de Cristo te reconcilia com o Criador. Deus diz para nós em João 3,16, versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Nós fomos justificados pela injustiça que Jesus teve. Porque foi injusto o que aconteceu com ele, ele não pecou. Mas através da injustiça que ele recebeu, nós fomos justificados. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Isso está lá em Atos 4:12. Pode passar, meu irmão. Então, meus amados, pode passar. Então, meus amados, Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Nós já estamos entendendo aqui que não é por obras. Nós já estamos entendendo aqui que é uma graça, é um presente, está à disposição. Mas nós precisamos ter fé, é mediante a fé. E eu preciso o quê? Com a minha boca, confessar. Pode passar, meu irmão.
Então, meus amados, eu coloquei aqui 3 passos simples para que a gente possa buscar a salvação. O primeiro passo... Crer no sacrifício e ressurreição de Jesus. Segundo passo, pode passar, arrepender-se dos pecados. E o terceiro passo, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu só preciso que vocês tenham atenção para uma questão, que no ano passado, inclusive, nós estudamos, pode passar, que é o cuidar com a graça barata. Vocês lembram que nós estudamos sobre graça barata? A graça está aí, está à disposição nossa. Ela é um presente imerecido, mas está à disposição. O problema é que muitos recebem a graça, mas não se arrependem dos seus pecados. Muitos recebem a graça, mas não há uma transformação genuína no seu comportamento. Essa é a graça barata. Você despreza o sacrifício da cruz, o sacrifício do Criador para com a sua vida. Eu vou passar agora, bem rapidinho, Lael, alguns slides ilustrativos, Lael, sobre o que eu falei como resumo. No início, nós somos separados através do pecado. Pode passar. Há um abismo entre o homem pecador e o Deus redentor. Não podemos salvar nós mesmos, nós já vimos isso. Pode passar, querido. Volta só um pouquinho. A ponte de obras, a ponte de amigos de fé, de caráter, ela não salva, ela é muito pequena. A ponte que salva de ligação é a cruz de Cristo. Pode passar. É a cruz de Cristo. Essa é a que salva. Então, muito se falou aqui sobre legalismo e foi perfeita a colocação. Quem salva é Cristo. Ele que redime. Pode passar o quarto tópico. Por fé, devemos receber Jesus Cristo, o Salvador. E o quinto, só para finalizar esse resumo. Quando recebemos a Cristo, Ele dá-nos a vida eterna. Amém. Isso foi um resumo. Então, só para finalizar, já estou com o meu tempo aqui estourando. Mais um slide. Novamente, Efésios 2, 8, 9, que é o versículo-chave da nossa pregação de hoje. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí eu pergunto para vocês, ora, eu já sou salvo pela graça, não por obras. Então isso significa que eu posso me comportar de qualquer maneira? Eu já estou salvo, não é verdade? Eu não preciso fazer obras, não é verdade? Na verdade, não é verdade. Alguns versículos aqui que eu trouxe, e eu queria que com a ajuda da minha amiga Clara, a gente pudesse ler de forma bem rápida, nesse momento, Efésios 2:10, contradiz exatamente essa pergunta, nos respondendo, inclusive. Efésios 2:10, Clara. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tiago 2... pode ir passando, Lael, por favor. 6 cliques aí. Tiago 2:26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Coríntios 6:19, 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E para finalizar... Desculpa. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém. 1 Coríntios 10:31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Amém. Então você não pode ser, ou melhor, você não pode eliminar a morte de Cristo através de uma graça barata, inclusive se eximindo de fazer obras só porque a salvação não vem de obras. Na verdade, Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Veja bem, a obra não te salva, mas isso não significa que você não tem que fazer as obras. Estou aqui nesse momento fazendo uma obra. Você está aí e você vai reproduzir isso aqui fazendo. Então, meus amados, isso não significa que o seu comportamento precisa ser assim. Sabe por quê? Porque existe consequência das nossas ações, consequências dos nossos pecados. Eu queria pedir para os amados, já estourei meu tempo, ficar de pé. Se coloque de pé, por favor, tecladista. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nessa noite nós falamos de fé, nessa noite nós de legalismo, e nós estamos falando também de salvação. Então, nesse momento, faça com que nenhuma interferência de fora esteja presente nesse lugar. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça, eu queria falar com você. Eu também estarei aqui de olhos fechados, não vou estar olhando para você, fique tranquilo. É importante dizer que esse é um momento que a gente tira para se reconciliar com o nosso Criador. Assim como a cruz de Cristo nos liga novamente a Deus, nesse momento nós queremos estar ligados novamente a Cristo. Então fecha teus olhos, faz uma oração. E eu queria que você refletisse junto comigo, meus amados, no amor de Cristo. Ele nos ama profundamente e deseja que nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Certamente muitos dos irmãos aqui já têm essa experiência, já teve essa experiência. Mas aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus, as palavras colocadas nessa noite, elas foram diretas no coração. Só existe salvação se for por Cristo. Só existe salvação se você crer que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Você precisa ter fé. Não são as suas obras, não é um homem bom que vai para o céu. Não é por isso. Então, meu amado, se há alguma situação em sua vida que está te afastando de Deus, que não te coloca nem de um lado nem de outro da ponte, te deixa no abismo, nadando, desesperado, que te atrapalha de alguma coisa, não acene para mim, acene para Deus. Diga: Senhor, nesse momento, eu quero reconhecer, Deus, o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. E eu falo isso não só tão somente para aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas para aqueles que inclusive estão afastados, que por algum motivo se desviou da palavra, que alguma situação tem feito se desviar, que não tem agradado a Deus de alguma forma, de alguma maneira, que você nesse momento, através da sua oração, possa estar entregando a Deus, confessando ao Senhor, como a sua palavra diz. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, estamos aqui, ó Deus, reunidos como uma comunidade cristã. Ó Senhor, estamos entregando neste momento a palavra que o Senhor colocou em nossos corações, pedindo a Deus que possa ter restituição nesse lugar, que aqueles que estão afastados possam se aproximar, Senhor, sabendo que somente Ti, ó Deus, é a ligação que nos leva ao Pai. Somente através de Ti, Senhor, nós teremos a salvação, a vida eterna, viveremos no reino. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, daqueles que ainda não conhecem, que o Evangelho seja pregado, seja levado. Que o Senhor possa estar fazendo a Tua obra também nesse lugar, através dos irmãos que aqui, Senhor, entregaram alguma área da sua vida que afaste ele de Deus. Faça, Senhor, a Tua boa obra em nossas vidas. Assim, Pai, nós Te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém, amém